Na penumbra acolhedora da oficina, o tempo obedecia ao torno. A luz da tarde entrava em faixas quentes pela janela sem vidro, desenhando poeira em movimento sobre o chão de terra. No centro, um oleiro idoso trabalhava com a calma de quem já aprendeu a falar com o barro. Dedos úmidos, respiração medida, mãos marcadas por anos de criação. Sua túnica marrom tinha o cheiro de terra e memórias. O vaso que tomava forma prometia beleza, curvas suaves, uma boca harmoniosa, até que, de repente, uma fina rachadura se abriu na lateral. Não houve alarde, só o silêncio que antecede uma escolha. Um jovem visitante, que até então observava à distância, prendeu o fôlego esperando o gesto de desdém, o descarte, a raiva, o fim do trabalho. Mas o velho não se apressou. Ele ergueu o vaso como quem segura algo frágil e da maior importância. Encostou as mãos na fissura, examinou com olhos que já viram incontáveis falhas transformadas em propósito. Em vez de jogar fora, colocou a peça em um canto protegido, envolveu-a com trapos limpos e acendeu um lampião pequeno. Não era omissão nem medo, era intenção. O oleiro dizia, sem palavras altas, que há defeitos que pedem cuidado, não eliminação. O jovem sentiu algo mudar em si. A pressa deu lugar à atenção. Ali, naquela oficina quente e cheia de ferramentas, começou uma lição sutil. Nem toda rachadura anula a beleza. Às vezes, ela é convite para um trabalho diferente, mais profundo. O vaso imperfeito havia deixado de ser apenas um erro. Tornava-se promessa. Ao se afastar, o oleiro olhou mais uma vez para a peça e murmurou, quase para si: "Guardarei até saber o que fazer." A oficina ouviu e respondeu com o tilintar dos utensílios, como se dissesse que toda história merece uma segunda chance. O jovem apareceu à porta da oficina, quando o sol já se inclinava para o oeste, tingindo de âmbar as prateleiras e as ferramentas alinhadas como soldados cansados. Parou na soleira, hesitante, as mãos ainda com vestígios de argila seca, como se o próprio chão da aldeia tivesse aderido à sua pele. O oleiro ergueu os olhos, sorriu sem pressa e deixou que o silêncio da oficina, povoado pelo cheiro de barro e fumaça, caísse nos espaços entre as palavras. "Mestre", disse o rapaz, voz oscilante entre curiosidade e dor, "por que não quebrou aquele vaso quando rachou? Por que não o lançou ao fogo e acabou com ele?" O velho apoiou as mãos no torno, sentiu o sulco da madeira, observou o vaso reparado sobre a bancada. A linha de ouro que atravessava a rachadura brilhava como uma cicatriz honrada. Respirou fundo e respondeu com calma de quem tem o tempo como aliado. "Alguns estragam e jogam fora o que não compreendem", falou o oleiro. "Eu não quis destruir o que ainda podia ensinar. Quando uma peça racha, ela nos mostra onde tocá-la com cuidado, como esticá-la sem feri-la mais. O corpo do barro aprende a resistência na pressa do concerto." O jovem aproximou-se e tocou a superfície. A diferença entre a argila polida e o traço dourado era quase uma canção nos dedos. "Mas e a dor?" perguntou. "Quando somos partidos por coisas que não entendemos, a dor modela", disse o velho, os olhos levando lembranças de fornos e manhãs frias. "O fogo purifica, o remendo revela valor. Às vezes, aquilo que nos parte abre espaço para algo novo entrar. Não é que Deus nos abandone, é que Ele trabalha como oleiro, pressiona, estica, queima e então repara com algo que reluz." As palavras caíram na oficina como chuva suave. O jovem sentiu, pela primeira vez, que a rachadura tinha história, não apenas falha. O mestre pegou um pequeno naco de argila e ofereceu. "Se quiser aprender", convidou, "coloque suas mãos, não para impedir que as partes se separem, mas para descobrir como unir o que ficou." O rapaz aceitou. Ao modelar, percebeu que a pergunta que fizera não precisaria de resposta pronta, transformara-se em caminho. E naquele gesto de aprender,
Sua inquietude começou a ceder espaço para a paciência de se deixar moldar. O oleiro sorriu com a calma de quem conhece muitos invernos. Levantou-se e aproximou-se do torno, onde o vaso ainda úmido girava lento, obediente. O jovem ficou parado na soleira, hipnotizado pelo compasso rítmico. O torno sussurrava, a água cintilava como cristais partidos e as mãos do mestre deslizavam com a certeza de alguém que fala sem palavras. O cheiro doce da argila molhada encheu o ar, terra e chuva misturadas. O oleiro pousou as palmas sobre o cilindro, pressionou. Era uma pressão firme e gentil ao mesmo tempo. Amassar para expulsar o ar, comprimir para dar densidade, alongar para que as paredes se estiquem e não rachem no forno. Se eu não for duro aqui, o calor será mais duro depois, murmurou ele. A força nasce da resistência que se aprende agora. Os dedos deixavam sulcos profundos, marcas que lembravam linhas de uma vida. O jovem notou cada gotícula saltando das mãos do mestre, cada filete de barro que voltava ao espiral do torno. Havia intenção em cada gesto, quase uma linguagem antiga. O oleiro esticou a boca do vaso, apertou a cintura, afinou a base como quem ajusta um coração ao peito. Em um momento, o velho partiu deliberadamente um pedaço do barro, uma pequena ruptura controlada. O jovem ergueu as sobrancelhas. "Por que quebras?" perguntou. O oleiro juntou os fragmentos e remesclou com força. "Às vezes é preciso abrir para ver o que está preso lá dentro. Bolhas, pedras, orgulho. Tudo isso precisa sair. Ao partir, alinhamos as fibras. Ao remesclar, damos coerência." A lição queimou no peito do rapaz. Não toda dor é violência sem sentido. Algumas pressões reconstroem a matéria. Muitos fogem da compressão, porque confundem dor com destruição, disse o mestre, passando a palma suja sobre a testa do jovem como quem limpa a poeira. Mas o barro que nunca foi bem amassado se desfaz ao menor sopro. Só o que foi pressionado, esticado e até partido suporta o fogo e vira vaso. Quando o oleiro levantou o objeto, ainda macio, e o segurou como quem segura um segredo, o jovem percebeu que as cicatrizes que a roda deixara não eram defeitos, eram história. Lá fora, o vento trouxe folhas. Dentro, o silêncio do aprendizado. O rapaz saiu da oficina com as mãos pesando menos e o coração mais firme, começando a entender que as mãos que moldam na dor não quebram para destruir, mas para revelar a forma que sempre esteve possível. Quando o oleiro abriu a porta do forno, uma onda de calor alaranjado rolou pela oficina, levando consigo o cheiro seco de madeira queimada e o sussurro das brasas. O forno parecia um peito antigo, cheio de memórias incandescentes. Dentro dele havia um clamor mudo que só quem trabalha com barro aprende a ouvir. O jovem recuou um passo, atraído e temeroso, enquanto os olhos do mestre brilhavam como a calma de quem já conheceu muitas chamas. O vaso rachado cabia agora na pá de madeira, protegido por um pano simples que o oleiro ajeitou com dedos acostumados a medir limites. A rachadura, que de dia era apenas uma linha triste, ganhava vida à luz do fogo, como uma veia que pulsa, lembrava de onde fora moldada, de que pressão suportara. "Não confunda destruição com transformação", disse o oleiro. "O calor que entra aqui não quer destruir o barro, quer tirá-lo da metade. O fogo queima a umidade, sela a matéria, enrijece aquilo que o mundo testará depois." Havia um som contido, crepitar, como se o forno respirasse, e uma fumaça fina que dançava para fora, antes de ser tragada de volta. O jovem sentiu no rosto o calor que não queima por fora, mas trabalha por dentro. O oleiro falou de paciência. O vaso ali dentro cumpria um tempo que ninguém mais poderia apressar. Era preciso deixar que as chamas fizessem o seu trabalho, sem medo das marcas que poderiam ficar. Quando Deus nos permite passar pelo fogo,
Não é para nos aniquilar, contou o mestre, a voz mais suave que antes. É para queimar o que nos impede de ser inteiros, o orgulho que nos racha, o medo que nos deixa poroso. O fogo purifica e também revela, mostra onde somos fortes e onde ainda precisamos de ouro. Se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo que fortalece a fé e o espírito. Fechada a porta do forno, a oficina encheu-se de uma espera reverente. Lá fora a vila seguia seus passos, mas ali dentro acontecia uma obra silenciosa. As brasas trabalhavam, o barro cozinhava sem propósito. O jovem saiu para o entardecer com os olhos mais claros. Havia naquele calor compartilhado a promessa de renascimento. Quando o vaso voltasse, nada seria exatamente igual, e talvez, pensou ele, as cicatrizes pudessem ser o início de algo mais belo. O vaso saiu da fornalha com um silêncio novo. A argila, assada e firme, parecia ter aprendido a se conter. Ainda assim, uma linha fina rasgava sua lateral, uma fissura que brilhava com a memória do calor, uma lembrança inequívoca do dia em que tudo quase se perdeu. O jovem fitava-a como quem lê uma frase difícil pela primeira vez. O oleiro não se apressou, envolveu o vaso num pano limpo e quente e sentou-se à mesa onde guardava pequenos frascos e segredos. Tirou um potinho de uruxi, o verniz tradicional, e outro com pó de ouro que reluzia como pó de sol. Colocou o vaso no colo do torno parado, apoiando-o com cuidado, como quem acolhe alguém que sofreu. Com um pincel delicado, aplicou o uruxi sobre a fissura. O gesto era tão lento que cada traço parecia uma prece. O cheiro resináceo do verniz encheu a oficina, misturando-se ao aroma ainda quente da madeira que alimentara o forno. Depois polvilhou o pó de ouro. As partículas caíram como pequenas estrelas e aderiram ao verniz fresco. A fissura deixou de ser defeito e passou a ser veia de luz. O ouro acentuou a rota das marcas, transformando ferida em desenho. O jovem tocou a linha dourada com reverência. O metal era frio na ponta dos dedos, mas emanava calor de significado. O oleiro falou suave. Kintsugi, não esconda o quebrado, o engrandecemos. A cicatriz passa a contar. Enquanto o verniz secava, a peça ganhou outra voz. A vila, quando soube, veio ver e calou-se diante daquele brilho inesperado. Alguns olhos se molharam. Reconheceram ali suas próprias rachaduras, as horas em que também se sentiram fracos. O vaso não era mais só vaso, era mapa de jornadas, prova de que o que nos quebra pode nos fazer mais belos. O oleiro colocou-o ao centro da prateleira, onde a luz desenhava os fios dourados. Nem toda cura apaga, disse ele, e sorriu. Às vezes ela acrescenta cor. O jovem partiu com o coração mais leve, levando consigo a imagem daquela linha dourada. Lembrança viva de que dor e beleza podem caminhar juntas. Os anos dobraram-se suaves sobre a oficina do oleiro. O jovem que assistira à reparação crescera, formara uma família e guardara o vaso com a costura dourada numa prateleira da cozinha. Não por orgulho, mas como um lembrete silencioso de que algo partido pode ser integrado com beleza. O ouro parecia um rio calmo sobre o barro escuro, e as crianças, curiosas, tocavam-no como quem consulta uma promessa. Numa noite de verão, o inesperado chegou na ponta dos pés. Uma faísca perseguida pelo vento pegou num monte de palha ao lado da casa vizinha. Em minutos, o fogo pulou de telhado em telhado. O alvoroço foi imediato. A fumaça rasgou a calma do vilarejo. No coração da confusão, a família do vaso viu o perigo crescer como sombra que avança. No aperto do risco, as mãos procuram o que é sólido e disponível. O vaso reparado foi erguido, pesado, firme, vedado pelo ouro que preencherá a rachadura. Em vez de ficar preso à prateleira como relicário, tornou-se ferramenta. Mergulhado no poço, trouxe água após água para saciar a sede das chamas. Vizinhos ajudaram,
Baldes passaram-se de mão em mão como um cordão de esperança. A linha dourada cintilava a cada movimento, lembrando que aquilo que foi curado podia servir. Quando o fogo foi finalmente contido, a vila respirou um alívio profundo. Na clareira da manhã, pessoas ainda cobertas de fuligem reuniram-se em volta do vaso. Havia olhos cansados, mas também risos incrédulos e abraços que curavam o medo. A criança menor tocou o fio de ouro e sorriu como se tivesse reconhecido ali uma história de resiliência. Semanas depois, a notícia chegou ao oleiro. Ele sorriu com a paciência de quem molda barro. Sabia que a função das cicatrizes não é apenas lembrar da dor, mas possibilitar propósito. O vaso, aliás, não salvara só uma casa. Ele mudou a forma como a vila via suas próprias feridas. As rachaduras deixadas pela vida, quando preenchidas com cuidado e sentido, transformam-se em pontes, instrumentos de proteção, memória e beleza. Assim, o propósito revelou-se. A reparação não anulou a falha, mas a engrandeceu. O vaso ganhou novo lugar nas histórias do vilarejo, e cada vez que seu ouro brilhava ao sol, alguém murmurava uma gratidão que se parecia com oração. O sol declinava como um selo de ouro sobre as colinas, banhando o vilarejo numa luz calma. O oleiro sentou-se na mureta junto ao caminho, as mãos ainda marcadas de argila descansando sobre os joelhos. À sua volta, o jovem e alguns moradores formaram um semicírculo. Rostos sulcados pelo labor, olhos curiosos, uma criança encostada na saia da mãe. O ar trazia cheiro de terra e pão, e as cigarras teciam um fundo musical para as palavras que iriam surgir. Sua voz foi tranquila, medida. Vocês me perguntaram por que eu não destruí o vaso que rachou e por que Deus permite que coisas ruins nos aconteçam. Desenhou com o dedo uma linha no pó da mureta. O que chamamos de ruim, muitas vezes é a pressão que a argila precisa para prender sua forma. Sem pressão, sem calor, sem experiência de ruptura, o vaso não se firma. Falou dos momentos no torno, do apertar das mãos, do risco de errar, da bolha que explode e cria fissura. Não é crueldade, é ofício. O forno não castiga, prova. A prova fortalece. O oleiro divino vê mais que nós, vê a forma que pode emergir. Mostrou com a mão a lembrança dourada do reparo, uma linha que agora prendia luz onde houve falha. As cicatrizes, quando preenchidas com propósito, tornam-se beleza. O que julgamos defeito pode ser ponte para algo maior. O jovem perguntou o que fazer quando a dor parece interminável. O mestre respondeu com ternura: entregue suas rachaduras. Não as guarde fechadas. Se as esconde, não haverá espaço para o ouro. Confie no trabalho. Permita que se lixe, aqueça e una. Quando a cicatriz brilhar, conte-a como testemunho, não como vergonha. Enquanto a noite caía, as sombras alongavam-se e cada ouvido ali sentia a mensagem. Não há garantia de ausência de dor, mas há promessa de propósito. O oleiro ergueu-se devagar, apoiando-se no bordão, e deixou-os com uma última palavra. Tudo tem tempo e medida. Confie nas mãos que conhecem a arte de moldar. Os aldeões foram se recolhendo, cada qual levando no peito um novo jeito de olhar para suas rachaduras, como portas por onde a luz pode entrar. O sol daquela tarde pousava com a delicadeza de quem pede licença. Na janela sem vidro, o vaso dourado iluminava como um pequeno farol. A linha de ouro na sua lateral refletia a luz como uma cicatriz que virou medalha. O oleiro e o jovem sentaram-se lado a lado na mureta da oficina, as mãos marcadas de barro, descansando sobre os joelhos, e ficaram alguns minutos apenas olhando o vilarejo respirar. Fumaça fina das cozinhas subindo,
risos distantes de crianças, portas que se fechavam com o som úmido da madeira. As palavras já não eram urgentes, tinham sido ditas nos capítulos que os trouxeram até ali. Mas o oleiro, com sua voz calorosa e grave como a argila aquecida, quis deixar uma última lição. Veja o vaso, disse ele. Não é perfeito no sentido que muitos imaginam. Há uma fissura, um lugar que foi partido e remendado, mas é justamente aí que mora sua beleza e sua utilidade. O jovem tocou a costura de ouro, sentiu o relevo frio e liso e a lembrança das mãos do mestre, que misturaram pó de ouro com paciência, trouxe-lhe uma paz que não sabia existir. O oleiro falou das rachaduras que o mundo impõe, perdas, traições, noites em claro. Falou das vezes em que a fé treme e da necessidade de ser rompido para voltar a ser moldado. Deus não nos quebra para nos destruir, explicou, mas para nos tornar vasos mais profundos. Cada pressão, cada fornalha, cada reparo tem um propósito. O ouro com que ele preenche nossas falhas não só as cobre, ele as honra e as transforma em caminho de luz. A ideia soou simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Nossas cicatrizes são mapas, pontos de entrada para a compaixão, testemunhos que podem salvar outros. O vento entrou morno pela oficina e trouxe consigo o cheiro do barro seco e de erva cortada. Lá fora, a vila parecia menor, mais humana. O jovem viu então outro detalhe: o vaso, mesmo consertado, podia carregar água, podia aquecer chá, podia sustentar sementes. Não era fraco, era funcional, belo e necessário. O oleiro sorriu, e naquele sorriso havia a confirmação de algo maior que ambos sabiam sem pronunciar. Havia um oleiro divino que trabalha nas mãos do tempo. Antes que o crepúsculo se tornasse noite, o mestre ergueu o vaso, deixou entre ambos e disse: confie, não negue o silêncio, nem tema a rachadura. Elas são oportunidades para Deus criar algo extraordinário em você. O jovem fechou os olhos, sentiu a textura da vida em suas palmas e, por fim, sorriu de volta. Não de vitória, mas de reconhecimento. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, suas rachaduras não são falhas, são portas onde o ouro do amor divino entra. Inscreva-se para receber mais histórias que fortalecem a fé e o espírito e caminhar conosco nessa oficina onde o barro é esperança e o fogo, transformação.